Eu queria trazer agora uma listinha que eu compilei de 11 atitudes simples para a gente começar a ter uma vida de menor impacto. E veja, são atitudes comportamentais. Eu não estou ainda aqui trazendo ações práticas, mas todos esses itens dessa listinha te pode levar a refletir para construir, de fato, ações práticas. Então, o primeiro item da lista, diminuir o consumo. Um consumo em todos os aspectos. O consumo seja no sentido de diminuir as nossas compras, diminuir as nossas idas ao shopping, quanto a gente trabalhar caronas solidárias e diminuir o consumo de petróleo, fechar a torneira na hora de tomar banho, enquanto se ensaboa. Tudo isso é redução do consumo. É fundamental, né? Bom, diminuir o uso de carro, principalmente quando a gente dirige de carro sozinho. Outra reflexão, já pensou que um carro são aí 800 quilos a 1 tonelada de aço, com uma cadeia de insustentabilidade tremenda para ser produzido, e que queima petróleo para cumprir a sua função, né, que é fazer com que a gente se locomova, e a gente, no entanto, bota ali dentro dessa 1 tonelada de aço, 70 quilos, no meu caso, de carne humana, né? Veja, eu não estou dizendo que eu faço todas essas ações, até porque o que eu tenho reforçado é que a gente tem que ir fazendo escolhas. Então, algumas pessoas vão escolher andar de bike na cidade. Outras pessoas, como eu, vão escolher ter uma casa feita de recursos ecológicos e locais. Então, gradualmente, a gente vai escolhendo áreas da nossa vida, né, dentro daqueles domínios lá da flor da permacultura, para ir tendo uma atuação mais concisa. Mas diminuir o uso de carro é fundamental. Terceiro item da lista, escolher alimentos que a gente descasque ao invés de desembalar. Ou seja, alimentos mais naturais e menos industriais, menos artificializados, né? Escolher mais frutas, escolher mais legumes, mais verduras do que os nossos congelados e as facilidades aí dos fast food, por exemplo. Quarto item, comprar direto do produtor. Isso é mais execuível, é mais viável do que parece. Os grandes centros urbanos hoje já têm diversas feiras do produtor, normalmente são feiras orgânicas. E aí eu passo por quinto item, comprar alimentos orgânicos, se possíveis agroecológicos, agroflorestais. Salve! Pois é, estou aqui hoje para pegar o meu CSA, que é uma cota, né, na comunidade que sustenta a agricultura. Então, hoje que eu estou falando de escolhas sustentáveis, e com essa crise aí, eu quero mostrar para as pessoas que nas cidades a gente tem soluções diferentes de ir para o supermercado ou ficar na fila, né, do posto de gasolina. Então, tá aí nos jornais de que está faltando ovos, os animais estão perecendo nas estradas, né, porque as produções são centralizadas, são distantes dos polos consumidores, e aí demandam toda essa malha rodoviária, os caminhoneiros. Então é um sistema absolutamente insustentável. Ao passo que a gente está aqui com uma produção local de hortaliças mais do que orgânicas, são agroecológicas, dentro de toda uma lógica de economia colaborativa, né, economia solidária, onde a gente compra direto do produtor. Estou aqui com meu amigo Idalécio. Então, esse momento dessa crise, onde a gente vê desabastecimento, onde a gente vê as pessoas preocupadas de faltar comida no mercado, a gente tem essa oportunidade aqui no centro de Brasília de ter uma produção local que chega pra gente dentro da cidade, né? Eu tô aqui na Asa Norte, ele faz esse favor de trazer pra gente, então não só produz, e essa é a lógica do CSA, onde a gente sai da cultura do preço, né, da cultura clientelista, do produza para mim, né? Nós na cidade somos meros consumidores e a gente passa a ser corresponsável pela produção, não é isso, Dalé? Isso. Sexto item, evitar a produção de lixo desnecessário. Grande parte do lixo que a gente produz não seria necessário ter produzido. E aí, então, diminuindo o consumo, fazendo essas escolhas de comprar direto do produtor, escolhendo menos industrializado, a gente acaba chegando nesse sexto item e produzindo menos lixo, né? Um exemplo que está aí em campanha esse ano, que é a questão dos canudinhos, né? Milhares de seres marinhos morrem e perecem por conta de ingerir plásticos, né? E os canudinhos contam muito fortemente com esses plásticos nos oceanos, formando lá os famosos oceanos de lixo, né, de plástico que existe hoje no meio do Oceano Pacífico. Pensa no que é o uso de um canudinho. Você chega no restaurante, numa lanchonete, tem um suco num copo e a gente joga ali dentro um canudinho de plástico, derivado do petróleo, e que ao ser jogado fora na natureza vai passar centenas de anos e não vai ser degradado, porque é um item que não é biodegradável, e aí isso vai ficar aí na natureza, gerando todo o impacto, contribuindo para a morte de milhares de animais ao longo dos anos, aí de centenas de anos. E olha só, se esse copo tivesse dentro de casa, se a gente estivesse bebendo esse mesmo suco dentro de casa, a gente simplesmente tomaria no copo, né, de vidro. A gente não geraria esse lixo a mais. Sétimo item, economizar água e energia. Né? Buscar sempre formas de economizar água e energia, que são recursos vitais e que a gente está tendo capacidade, está tendo dificuldade de atender a demanda que a humanidade vem tendo desses recursos hoje. Para beber e cozinhar, o processo também é muito simples. Jogando no meu telhado, essa água ela vem correndo pela calha. Eu tenho esse cano aqui aberto, naturalmente, graças à famosa gravidade, essa água ela cai aqui.
eu tenho uma pequena vazão de água aqui, então ela está vazando água enquanto está enchendo. Quando ela alcança esse nível aqui, aí sim a água começa a passar para o meu tanque. Essa água aqui a gente utiliza para beber e eu já estou bebendo essa água já há mais de 4 anos. Compostar resíduos orgânicos, mesmo em apartamentos isso é possível, com pequenos miocários, né? Hoje, tanto no sentido do que a gente chama aí de lixo orgânico, que são restos de comida, mas também em áreas residenciais, onde se rastela as folhas que caem das árvores e a gente toca fogo. Tocar fogo em resíduos orgânicos é uma coisa de maluco, literalmente, porque isso tem valor. Todo mundo que já tentou plantar um temperinho na sua sacada ou uma flor, sabe o preço que é de humus de minhoca, de um adubo, de composto orgânico. E esses restos orgânicos podem virar adubo, né? E o que a gente faz? Mistura isso e joga para o lixão. E no lixão, em vez de virar adubo, isso vira poluição. Eu resolvi aproveitar que a gente estava tirando um pouco de adubo pronto, composto pronto ali da composteira, para mostrar qual é o manejo que a gente faz aqui em casa, tá, com o nosso lixo orgânico, né? Como é que a gente composta isso. Então eu vou tentar mostrar, não sei se visualmente vai dar para entender, mas eu botei essa câmerazinha aí e vou tentar mostrar ali qual é o manejo da compostagem que eu faço. Eu quis aproveitar esse momento porque hoje a gente está tirando o adubo. Então olha só, depois de pronto, é isso aqui que fica, tá? Adubo pronto. Isso aqui é praticamente humus de minhoca, né? Um outro aspecto que é muito negligenciado quando se fala da questão da sustentabilidade, porque leva-se muito em consideração a sustentabilidade ambiental ou a sustentabilidade econômica, mas é cuidar da saúde física, mental, emocional e espiritual. Porque sem saúde a gente não vai promover mudança nenhuma. Lembra que quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de cuidar da casa, né? E qual é a nossa primeira casa? O nosso corpo, né? O nosso próprio ser. Então, a ecologia, lembrando aqui da ecologia humana, ela começa numa ecologia do próprio ser. Então, se a gente não tem saúde, a gente não vai conseguir ser modelo de sustentabilidade nenhum. Outra coisa que muitas vezes é negligenciado quando se fala desse tripé aí da sustentabilidade financeira, no aspecto pessoal. O 10º item da minha lista é ganhar dinheiro sem abrir mão do bem-estar e da felicidade. A gente troca a nossa felicidade 8 horas por dia fazendo algo que a gente não gosta pela necessidade de ganhar dinheiro. Talvez esse seja o mais difícil de pôr em prática, mas fica como uma meta para a gente levar em consideração. Eu consegui. Eu, quando me formei, eu não fui procurar emprego. Eu arregacei as mangas, fundei um instituto. É claro que as minhas condições de vida me favoreceram e eu consegui criar o meu próprio instituto e, de certo modo, gerar o meu próprio emprego. E eu sou um sortudo que o meu trabalho é também a minha missão pessoal, o meu propósito pessoal e a minha filosofia de vida. Mas tenha isso como meta, porque se não for saudável, não é sustentável. A gente brinca na permacultura que se não for divertido, não é sustentável. E por fim, o 11º item da minha lista é o dar bom dia ao porteiro. Isso é uma metáfora para falar de relações humanas. Lembra do 2º preceito ético da permacultura? Cuidado com as pessoas. Gentileza gera gentileza. A gente precisa construir uma cultura de solidariedade, de empatia, de ver as necessidades do outro, assim como a gente vê as nossas, né? Então, procurar sanar não só as nossas necessidades, passando por cima dos outros, mas construir relações harmoniosas e saudáveis entre as pessoas.